Olá, professor Sandro, História, sétimo ano. Vamos para mais um bloco de atividades. Serão 3 atividades. 2 delas para a gente escrever e pensar em como a gente pode contar a história. Vamos lá? 2 narrativas e uma questão objetiva. Primeiro, interpretando documentos, página 27. A respeito da descoberta de minas de ouro no Brasil colonial, leia o trecho do texto a seguir. Agora, faça o que se pede. A exploração de metais preciosos teve importantes efeitos na metrópole e na colônia. Metrópole é Portugal, colônia, onde hoje é o Brasil. A corrida do ouro provocou em Portugal a primeira grande corrente imigratória para o Brasil. Durante os primeiros 60 anos do século XVIII, então até mais ou menos 1760, chegaram de Portugal e das ilhas do Atlântico cerca de 600 mil pessoas, em média anual de 8 a 10 mil, gente da mais variada condição. Pobres, ricos, pessoas que não tinham nada a perder, pessoas que vieram investir no Brasil. Várias pessoas vieram para cá. Perguntas. Vamos lá, são 3 questões, né? Primeira, de acordo com o autor, qual foi o principal efeito da descoberta do ouro na região de Minas Gerais? Foi o aumento da população da colônia. Cresceu muito a colônia, né, que hoje nós chamamos de Brasil, cresceu muito naquele momento. Em média, quantas pessoas vieram para o Brasil nos primeiros 60 anos que se seguiram após a descoberta do ouro? Está lá no texto, 600 mil pessoas, média anual de 8 a 10 mil pessoas, né? 8 a 10 mil pessoas por ano. C. Foi apenas a colônia que foi afetada pela exploração do ouro no Brasil? Justifique. Não, não foi só a colônia. A metrópole, ou seja, lá Portugal também foi muito afetada. Aliás, até a Inglaterra foi afetada, porque os portugueses compravam muitas coisas da Inglaterra. A Inglaterra já estava no processo de avanço, né, de produção nas fábricas, e Portugal comprava muito. Portugal não investia muito em fábrica, Portugal investia mais em comércio. Mas, como eu disse, não foi só colônia. Portugal também sofreu bastante influência do ouro. Aqui lembra que eu falei para vocês na aula? Por exemplo, Lisboa foi reconstruída depois do terremoto, boa parte de Lisboa, terremoto seguido de incêndio, graças ao ouro do Brasil. Então, né, o textinho está aqui. Espero que vocês escrevam com as palavras de vocês, certo? Interpretando os documentos, página 30. O trecho de texto a seguir foi escrito por um conde mineiro. Né? Um conde é quem é dono de um condado. Né? O rei dá um título de nobreza para o conde porque ele tem propriedade rural, certo? Uma propriedade, né? Que é um condado. E trata da atividade de mineração no Brasil do século XVIII. Né? O que o conde está falando é sobre o século XVIII. Então ele diz assim: esta riqueza tão casual, tão variável e tão caprichosa, assim como faz que seja sempre vária e inconstante. Vária é instável, breve. Né? A riqueza do mineiro do ouro. Assim também faz a riqueza da nação mineira do ouro seja sempre vária e inconstante. Vária, instável, breve, inconstante, sujeita a mudanças, ou seja, que é mutável. Tudo bem? Então é disso que o conde mineiro está falando nessa carta. De acordo com o texto, nós vamos responder. Por que o conde afirmou que a riqueza do mineiro é vária e inconstante? Porque ela é instável, né? Porque as minas do ouro, os rios se esgotavam, o fato de encontrar ouro em um dia não significava que seria encontrado todos os dias, por isso que é vária e inconstante. Ao considerar a riqueza do mineiro vária e inconstante, o conde afirmou que da mesma forma era a riqueza da nação mineira, né, da colônia, lá da capitania de Minas Gerais. Qual seria o significado dessa comparação? Que também era estável a economia. Não só o ouro, mas toda a economia era instável porque dependia, é óbvio, do ouro. Então tudo era instável, né? Os produtos variavam muito de preço. Esse era o problema. O que aprendi? Página 36. Tem aqui uma tabela, né, com estimativa de migração para o Brasil. Lembrem que uma parte da migração foi forçada. Os africanos vieram do Brasil à força. Mas também está sendo considerada migração na tabela. Tá? Então, de 1651 até 1700, quantos africanos, quantos portugueses. E de 1701 a 1750, quantos portugueses, quantos africanos. Claro que vieram muito mais africanos. Vamos lá, então, para a pergunta objetiva. Com base nos dados da tabela, em seus estudos, assinale a alternativa correta. A tabela demonstra a expansão territorial da colônia,
Não está falando território, está falando na população. B. O número de escravizados indígenas no Brasil aumentou ao longo do século XVIII? Não é disso que está falando, pelo contrário, diminuiu. Mas não está na tabela isso. C. A migração dos portugueses aumentou pelo interesse desses no trabalho oferecido nas plantações de cana-de-açúcar? Não foi por causa da cana-de-açúcar, foi por conta do ouro. Então, aumentou o número de portugueses, mas não por conta da cana-de-açúcar, por conta do ouro. Então a C está errada. D. Milhares de africanos migraram para o Brasil em busca de trabalho e enriquecimento, em especial ao longo do século XVIII. Eles migraram para o Brasil à força e foi por conta do trabalho escravizado. Então não foi em busca de enriquecimento, certo? E, em 150 anos, mais de 1 milhão de africanos escravizados foi trazido ao Brasil para trabalhar principalmente nos engenhos e também na mineração. Sim, é isso mesmo. Né? Então, por conta disso, em 150 anos, aumentou muito a população de africanos do Brasil. É isso. Então, espero que vocês tenham produzido, tentado escrever a partir do que vocês entenderam, né? O ideal é que vocês não copiem, que vocês façam de acordo com o seu entendimento e tenham ali as respostas que foram por escrito, um direcionamento para vocês pensarem e refletirem e aí sim fazerem as narrativas de vocês. Valeu? Então até a próxima, fiquem bem, se cuidem.